Bom, a Secretaria de Saúde de Londrina acabou de apresentar o levantamento rápido de índice do Aedes aegypti, ou seja, a infestação de dengue na cidade de Londrina. E a repórter Daniela Calçavara acompanhou a coletiva de apresentação dos dados e traz agora os detalhes para nós aqui na Jovem Pan News Londrina. Daniela, os índices pioraram ou melhoraram no comparativo com o levantamento feito no ano passado? Esse primeiro Lira do ano teve como resultado 5,5% de infestação. De cada 100 imóveis vistoriados, 5, quase 6, tinham ali focos do mosquito da dengue. A principal característica, o que mais chama a atenção, é que 87% desses focos estavam em objetos no quintal. Coisas ali em desuso, vasos de planta, água de chuva armazenada em qualquer tipo de recipiente e 13% desses focos em objetos dentro das casas. Há décadas se fala dos cuidados com a dengue, da prevenção, de não deixar água parada e mesmo assim as pessoas continuam se expondo a esse risco dentro das próprias casas. A região norte, entre todas, foi a que teve o maior índice geral, com 7,2% de infestação, seguida da região sul, com 6,07%. Aí em terceiro vem o centro da cidade de Londrina, com 4,63% dos imóveis vistoriados com focos do mosquito da dengue, a região oeste com 4,45% e, por último, a região leste com 3,93% de infestação. Agora, mesmo a região leste, que é a que tem o índice mais baixo, está acima do que é considerado ali já um índice de risco. Então, acima de 3,9 já é considerado um risco para infestação. A atenção maior da Secretaria de Saúde aqui de Londrina deve ficar ali nos bairros que concentram tanto os maiores índices de infestação do mosquito quanto os maiores números de casos notificados. E aí a região norte, principalmente ali no Luiz de Sá e também no Flores do Campo, que é uma área de invasão, tem esses dois fatores de risco, muito mosquito e também muitos casos já notificados de dengue. Por enquanto, não deve ser utilizado o fumacê, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Ah, mas será que não está na hora de usar o fumacê? O fumacê, de acordo com o secretário Felipe Machado, é em último caso, quando já se tem ali uma epidemia instalada com muitos casos da doença e mortes, inclusive, registradas, porque o fumacê, ele mata apenas o mosquito na fase adulta. O ideal é não deixar esse mosquito chegar à fase adulta, por isso o cuidado com os criadouros. Ainda não se tem notícia de algum mutirão ou ação mais específica por parte da Secretaria, porque agora esses números que foram divulgados nesta segunda-feira vão ser analisados para que se veja, então, quais as necessidades e onde que a ação deve ser maior. Mas, de qualquer forma, nunca é demais lembrar que cada um tem que cuidar do seu quintal e da sua casa para evitar uma nova epidemia da doença na cidade. Obrigado, repórter Daniela Calçavara. Bom, e o secretário de Saúde, o Felipe Machado, comentou sobre os dados que foram apresentados. Vamos acompanhar. É um número bastante preocupante, que pese as nossas equipes técnicas já apontavam que esse Lira seria um Lira maior do que o último e, historicamente, a média de 5,5% dos imóveis inspecionados apresentarem criadouros já o que a gente tem nos últimos 5 liras, né, de janeiro. Entretanto, isso não reduz a nossa preocupação, até mesmo porque esse número alto, agora com esse tempo quente, chuvas intercaladas de períodos de altas temperaturas, nos colocam aí um risco de uma epidemia da dengue na nossa cidade. As ações de campo vão ser intensificadas pelos nossos agentes, em especiais nessas regiões citadas, como vistoria em 100% dos domicílios, também a utilização da bomba costal, que é o veneno muito semelhante com o que nós utilizamos no fumacê, entretanto, de maneira mais direcionada naqueles locais em que se justifica isso, mas eu volto a dizer, nada dessas ações elas
substituem ou elas têm um impacto tão relevante quanto cada morador, cada cidadão fazer a sua parte. Os dados apontam aí que 87% dos criadores estão dentro dos quintais, pratos de planta, bebedouros de água de cachorro, nas calhas, dos telhados, e os outros 13%, cada vez maior esse número, estão dentro das casas, estão em intradomicílios, atrás da geladeira, num vaso de flor na sala, em outros recipientes que a gente às vezes acaba passando despercebido, mas são potenciais criadores do mosquito da dengue. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Raquel, chama atenção de novo Londrina, com risco de epidemia. Nós tivemos em 2019 uma epidemia que deixou muita gente, tiver até que ser montados unidades de saúde específicas para atendimento desse tipo de doença. Agora a gente correndo esse risco novamente. O que chama atenção são os números. Muitos bairros já incidentes nessa situação. Jardim Castelo, por exemplo, na Zona Oeste, o último Lira estava como o de maior manifestação da região. De novo, Zona Norte também com vários bairros em situação bem complicada. Tem que tomar cuidado. Eu acredito que a gente nunca teve um Lira tão alto, né, com um número tão alto em todos os bairros. O que tem menos que a Zona Leste, que é 3,93% de infestação, ele está praticamente 4 vezes acima do que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que fala que você tem que ter no mínimo, no máximo, na verdade, 1% de infestação. E a gente está falando em quase 4% na Leste, que é menor. E lá na Zona Oeste, Norte, 7,2%. Isso é altíssimo. Isso aqui é um passo, um pé na epidemia, né? E a gente ainda tem números altos da Covid, como a gente comentava aqui no jornal. A gente teve 6 mortes em novembro, 50 em dezembro, ainda de Covid. Os números estão bem altos agora em janeiro, embora a prefeitura faça questão de não divulgar, de não alertar a população. Eu acredito que esses números, por exemplo, da Covid poderiam ajudar muito a alertar algumas pessoas que elas precisam se vacinar, correr para fazer essa vacinação, mas eles não fazem isso, preferem ocultar os números. E aqui na questão da dengue, ele falou que já vai fazer esse trabalho de campo em 100% dos domicílios. Infelizmente, a gente tem que também dizer que essa não é uma responsabilidade 100% da prefeitura. Essa é uma responsabilidade de cada um na sua casa, de cuidar da sua própria casa, de não deixar acumular nada que possa favorecer o mosquito da dengue. A gente tem que entender que o mosquito da dengue também, ele está bem espertinho, vamos dizer assim. Ele mudou muito nos últimos anos. Ele não tem aquele comportamento só tradicional. Antes a gente falava, não, no inverno não vai ter. Não, a gente teve uma infestação alta também no inverno. Ou seja, o comportamento dele é de se fixar cada vez mais nos locais. Então, se não tiver um cuidado rigoroso, muito rigoroso, não vai adiantar. Quando as pessoas falam em fumacê, elas não têm ideia do que significa esse veneno jogado nas casas das pessoas. Isso aqui é última da última. Isso é um veneno perigosíssimo. Por isso que eles falam para você abrir a porta, deixar para entrar e ventilar e tal. Porque isso aqui, até o manuseio desse veneno é complicadíssimo, precisa de um local muito específico para fazer isso. A gente tem algumas alternativas, eu faço questão de sempre falar isso, a gente tem uma divulgação muito grande aí de uma empresa agora falando de vacina, só quando a gente fala em vacina, que ainda não está autorizada, parece que é experimental ainda, a gente está falando que o mosquito vai continuar. E a gente tem uma outra situação, que é uma tecnologia que foi aplicada na cidade de Ortigueira, que chama controle natural de vetores, que reduziu em 98% a infestação de mosquito na cidade, mesmo com epidemia em várias cidades do entorno, como foi em Tibagi, Telêmaco, se não me engano, ali no entorno tudo eles tiveram epidemia, e Ortigueira não, porque fez esse controle natural de vetores. E o interessante é que esse mosquito estéreo que foi usado lá em Ortigueira, ele é fabricado aqui em Londrina. Por que a gente não usa essa tecnologia, né? Aqui, né? É claro, tem que avaliar custo, tem que avaliar um monte de coisa, cada um tem a sua estratégia aí para fazer esse controle, mas é muito importante que se analise todos os cenários, que se pense em coisas que possam ser feitas e que possam realmente ter efetividade, porque você imagina a gente ter agora uma epidemia de dengue, pelo amor, né? Acho que já sofremos muito com o Covid. A gente saiu de uma epidemia de dengue, entrou na Covid, né? Agora a Covid está diminuindo, só falta entrar em epidemia de dengue de novo. Ninguém merece.
E a situação também, que quase 90% dos focos estão dentro das casas. 87% dos quintais, é até bom frisar isso, e 13% dentro da casa. É ali, ou seja, é no banheiro, é na cozinha. Então, assim, é inimaginável a gente pensar, né, que a pessoa tem ali um foco dentro de casa, dentro do apartamento, ali, os mais baixos, lógico. Então, a necessidade desse cuidado redobrado para a gente não entrar numa epidemia de dengue. Londrina, que é uma cidade quente, estamos no verão, acho que não merecemos isso nesse momento. Na Pan News Londrina, 10h40.